Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando em mais esta reunião. Graças a Deus. Você deve crer que você foi predestinado para estar aqui nesta noite. Amém? Você deve crer que Deus te viu aqui desde antes da fundação do mundo. Deus nos viu. Você está cumprindo o propósito de Deus. Eu estou cumprindo o propósito de Deus. Mesmo falho, mesmo cheio de fraquezas, mas eu quero crer que estou cumprindo o propósito de Deus. Amém? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós sabemos que só há um Espírito Santo, não é verdade? Só há um Espírito Santo. É claro que nós sabemos que há o espírito do diabo, né? Há dois espíritos. Um é o Espírito Santo e o outro é o espírito do diabo, o espírito de Satanás. Mas aqui onde nós acabamos de ler, em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Isso que nós acabamos de ler, esta leitura que nós acabamos de ler, ela é para você. Ela é para mim. É promessa. E aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, batizam em nome do Senhor Jesus, a promessa que Ele o encheria, Ele derramaria do seu Espírito Santo, né? Se nós pudéssemos entender o valor da revelação, a importância de ter a revelação, de Deus ter enviado para nós um mensageiro nesta última era para nos revelar, nós seríamos um povo mais feliz da terra. Nós seríamos as pessoas mais alegres, porque nós temos a revelação de Deus em nossas mãos. Não tem como nós ser enganados. Então a promessa é: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E nós recebemos. Esta revelação foi revelado para nós. Então, irmãos, se existe uma afirmação totalmente equivocada no mundo religioso, seria sobre os 4 cavaleiros. Mas por quê? Porque eles não têm a revelação do que é os 4 cavaleiros. Então eles fazem filmes mostrando o ministério dos 4 cavaleiros, até mesmo hinos, né? Mas eles não têm a revelação do significado. Mas para isso Deus enviou para nós um profeta. Aí você deve ser uma pessoa mais feliz, mais alegre, por Deus ter te concedido esse privilégio de não deixar você enganado, a ponto de nós sabermos que o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, o mundo denominacional, religioso, eles chegam a falar que é Jesus. Mas a revelação nos mostra, faz nós entender que não é Jesus. Isso é motivo de nós darmos graças a Deus. É motivo de nós darmos glória a Deus. E nós não podemos ter a real consciência do que representa isso sem primeiro passar por dentro da nossa casa. Nós fazermos uma análise e saber quem está campeando em nosso lar? Quem está nos dominando? Qual é o espírito que está campeando em nossa casa? Você começar a fazer uma análise na sua casa. Quem está campeando? Qual cavaleiro está campeando? Na mensagem, o segundo selo, no parágrafo 108, diz assim: era tão inocente, falando do ministério do cavalo branco. Ele era tão inocente. Nós vamos saber quem é esse cavaleiro do cavalo branco. Ele era
ele era tão inocente, cavalgando sobre este cavalo branco. Era tão inocente. Sempre é assim, irmão. O inimigo, ele se demonstra manso, né, às vezes, mas somente para camuflar, para enganar, né? Vem com o sapatinho de algodão, né, irmão Zazinho? Demonstrando um cordeirinho, né? Então, nesta era, a primeira aí, esse primeiro cavaleiro, ele apresentou assim, sendo inocente, cavalgando, campeando. Ele era tão inocente. Olha, se vem num cavalo branco, se está montado em um cavalo branco, é fácil de abrir os braços, né? Aceitar. Né? Tanta santidade, tanta coisa. É fácil de abrir os braços e aceitar. Tão inocente, a ponto deles pensarem que é Jesus. Mas vejam, que engano, irmãos, que engano. Quem estava montado naquele cavalo branco? Nós sabemos que era o diabo. Era o próprio Satanás que estava montado naquele cavalo branco. E se vem com uma mensagem do profeta, isso pode acontecer. Às vezes chegam falando a mensagem, citando mensagem para você. Aí você pensa, bate na sua porta e começa a falar com você. É irmão da mensagem, é pastor da mensagem. Mas tem que ver qual é o espírito que está por trás. Qual é o espírito, que domínio que está dominando. Se portando como da mensagem, né? Então aí você pensa, então eu posso abrir a porta para ele. Mas aí, irmãos, é preciso de ter isso que nós acabamos de ler. É preciso de receber a virtude do Espírito Santo para não ser enganado com esses espíritos. Ele vai ter o discernimento porque o Espírito Santo está morando em seu coração. E não entra em choque, não entra em atrito o Espírito Santo com o Espírito Santo. Não tem dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo. Então, irmãos, a importância. Nós sabemos que o ministério do cavalo branco, o que é? É o anticristo. E todo aquele que se é anticristo é anti a palavra de Deus. É anti a Bíblia, é anti as mensagens. E esse espírito, irmãos, começou lá no início, lá no tempo da igreja primitiva. Lá quando os irmãos reuniam, eles cantavam, eles estimulados por ter o Espírito Santo na alma, a convicção de ter o Espírito Santo na alma, eles cantavam, eles pulavam, eles falavam em novas línguas. E assim começou esse ministério do cavalo branco a operar contra os cristãos, fazendo com que as pessoas se distanciassem deles, fazendo com que as pessoas não recebessem a mensagem da hora. Mas, irmãos, nós podemos olhar para hoje. O que aconteceu? Qual o espírito que está nos dominando? Nós vamos pensar um pouquinho. Que espírito que nós estamos sendo, que está nos dominando nesta última era? Irmãos, mas quantos homens não abrem o coração, não convidam Deus para ser o seu dominador? Não convida a Jesus para ser o seu Senhor. Não convida Deus para ter por completo o Espírito Santo na sua alma. Sabe o que eles recebem? A unção do diabo. A unção de Satanás. E nós sabemos qual é a unção de Satanás. É matar, roubar e destruir. Sempre é, desde o início, desde lá, desse primeiro cavalo. O cavalo branco começou lá. Nós podemos voltar um pouquinho. Começou lá no Éden. Caim matando Abel. Esse espírito de morte. Então isso veio passando. Isso está acontecendo até hoje. Está matando. E agora o profeta diz assim, que juntou esses quatro, formando essa cor amarela, essa cor baia. E agora ficou mais forte. É por isso que nós vemos tantas tragédias. É por isso que nós vemos tantas catástrofes. Nós podemos lembrar daquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aquela tragédia que matou 2.996 pessoas
quando 19 homens que receberam uma unção, receberam um domínio de destruir aquelas 2 torres gêmeas ali nos Estados Unidos. Que unção, que domínio. Talvez seriam homens como nós, fracos, mas eles receberam uma unção para fazer aquilo. E houve um grande impacto. O espírito do diabo ungiu aqueles homens suicidas e cometeram um ataque suicida, morreram eles e mais uma grande multidão ali, destruindo aquelas torres gêmeas. Isso é o domínio de Satanás. Isso é o domínio do diabo. Isso vem passando, irmãos, vem passando. Agora, irmãos, para nós que temos a revelação, nós sabemos que isso é uma unção vindo do inferno, vindo do diabo. Eles estão cumprindo os seus ministérios. Os filhos do diabo estão cumprindo o ministério de Satanás aqui na terra. Tudo que nós estamos vendo, nós sabemos o que é. A revelação nos foi dada e nós sabemos o que é. Eles não sabem, os cientistas não sabem, os repórteres não sabem, mas nós sabemos. Cada catástrofe, cada coisa que acontece, nós sabemos que isso vem vindo lá de Satanás. É esse espírito de morte que está dominando a terra, que está dominando os filhos de Satanás, e cada vez está ficando mais forte. Nós podemos lembrar daquele massacre que aconteceu ali no Rio de Janeiro, em Realengo, quando aquele moço franzino, por nome de Wellington, que unção que ele recebeu. Era um homem humilde, era um homem fraco, debilitado, nunca fez o mal a ninguém, mas ele recebeu uma unção, um espírito de matar, e entrou ali naquela escola e matou aquele tanto de crianças, atirou e se perdeu a sua vida ali. Que unção que ele recebeu, que coragem, unção vindo do inimigo, vindo do inferno, esse cavaleiro, e tantas outras catástrofes. Mas, irmãos, quem é que está te dominando? Qual é o espírito que está te dominando? É o espírito de Satanás? Ou é o espírito de Deus? Qual é a unção? Que domínio é esse, irmãos? Hitler, que domínio aquele homem tinha? Hitler matou milhões e milhões de judeus. Que unção que ele recebeu? Um homem franzino também, fraco. Ele uma vez, Hitler, se nós formos buscar na história, saber quem foi Hitler, se ele era um grande homem de poder. Não, quando ele começou, a única coisa que ele fez no início foi ele cometer um crime, e ele foi parar na cadeia por cometer um golpe muito grande, o golpe que ele deu na cervejaria. Veja só, lá o alemão Hitler. Mas ele era tão dócil, não causava mal à sociedade, que eles soltaram ele. Mas Adolfo Hitler recebeu uma unção tão grande, a ponto de exterminar os judeus, de acabar com os judeus, de perseguir o povo de Deus, de exterminar, aquela sede por sangue. E eles estavam reunidos ali, preparando, e as pessoas que estavam associadas com Hitler não eram pessoas simples, eram doutores, eram homens estudados, eram homens letrados, e dando força para aquele espírito. E aquele espírito foi ficando forte, forte, e nós sabemos o que aconteceu. O que causou? O que aquele homem causou para os judeus? O alemão Adolfo Hitler. Mas, irmãos, nós devemos entender também que nesta última era, a qual nós sabemos o que está campeando é o cavaleiro do cavalo amarelo. Quando ele juntou todas as suas forças, o inimigo juntou todas as suas forças, nós sabemos que 200 milhões de demônios foram soltos, cada um com o ministério de destruir os filhos de Deus. Mas nós sabemos que Deus também tem ajuntado todos os seus filhos, toda a unção tem enviado para nós também, tem colocado em nossas mãos,
tem colocado nas mãos dos seus filhos, e nós temos a unção do Espírito Santo, nós recebemos a unção do Espírito Santo, e nós sabemos o que esta mensagem está fazendo na sociedade, o que esta mensagem está fazendo nos sistemas denominacional. Isso é pouca coisa? Não, isso é uma grande coisa. A gente pensa que foi fácil, mas foi difícil demais para os cristãos daquele tempo. Mas teve lá uns vencedores. Teve aqueles que venceram. Teve aqueles que selaram as suas vidas com sangue. Você pensa que é esse espírito do diabo. Você analisa só o que é esse espírito de Satanás. Esse espírito de matar, de roubar, a ponto de pais aprontar os seus filhos, reunir, dar banho em seus filhos e diz: depressa, filhos, vamos para o estádio assistir lá os leões comendo os cristãos. Isso aconteceu. Indo ao estádio, vendo ali os leões devorando os cristãos. Que espírito, que domínio que estava dominando aquele povo. Agora, irmãos, esse aperto vai voltar a acontecer com a noiva do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele está revoltado com os filhos de Deus, aqueles que estão sendo dominados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que isso vai voltar a acontecer. Agora, nós devemos ficar com medo disso? Não, nós devemos estar clamando: Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, faça com que isso aconteça logo, que as coisas ficam mais difíceis, porque nós sabemos que quando as coisas estão se apertando, quando as coisas estão ficando mais difíceis, é nos momentos de grandes atribulação. A palavra diz assim: olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a redenção se está se aproximando. Oh, irmãos, por que tem que acontecer? O nosso Deus é tão bom, Ele é maravilhoso, mas a palavra diz que deveriam acontecer isso, e às vezes nós queremos que isso seja de outra maneira, mas a Bíblia fala que quando nós virmos essas coisas, rumores de guerra, nós vemos tudo isso acontecendo, nação contra nação, massacres, nós devemos levantar a nossa cabeça, nós devemos estar felizes, porque a nossa vitória está perto. É por isso que nós devemos estar mais cheios do Espírito Santo. É por isso que nós devemos mais ser dominados pelo Espírito Santo. O que é um homem que tem Deus em sua vida? O que ele faz? O que ele faz? Ele faz obras. Ele faz coisas sobrenaturais. O que o profeta desta era fez, tendo a unção de Deus na sua vida? O que nós vimos em seu ministério acontecer? Câncer ser curado, pessoas cancerosas sendo curadas, porque ele estava recebendo a unção de Deus. Ele tinha o Espírito Santo em sua vida. Ele fez grandes sinais. Mortos foram ressuscitados em seu ministério. Aquele pequeno homem, a ponto de quando ele estava pregando, ele diz assim: irmãos, não olhem para esse velho careca, não olhem para mim, mas olhem para a mensagem que eu prego. E nós sabemos que toda a trajetória da vida cristã foi assim. Todas as pessoas que estão sendo dominadas pelo Espírito Santo é assim. Deus pega aquele mais simples que seja, Deus pega aquele mais humilde, aquele iletrado, aquele que não tem conhecimento, pega aquele pastor de ovelhas, como pegou Davi, o mais simples dos filhos, a ponto de dar para ele uma unção tão grande, a unção do Espírito Santo, e chegar ali e ter a revelação: quem é esse circunciso de coração que está desafiando o exército do Deus vivo? Que unção que veio para aquele pequeno homem. Ó, irmão, o diabo tem que respeitar a nossa fé. O diabo tem que olhar para mim e para você e ver que nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo. É o domínio de Deus que está nos dominando. Nós devemos analisar qual é o Espírito que está nos dominando. É tão fácil nós recebermos uma unção. Ao invés de nós sermos perseguidos, nós passar a perseguir. Ao invés de nós ser humilhados, nós queremos humilhar. Ao invés de nós sermos taxados como falsos, nós queremos
ganhar posição na nossa sociedade como o tal. Nós devemos fazer uma análise em nossas vidas, olhar para nós mesmos e ver qual é o espírito que está nos dominando.